dando continuidade no nosso curso de conversão termoquímica de biomassa, hoje, a nossa aula 3, vamos conversar inicialmente sobre biomassa, potencial e características. E na segunda parte, a gente vai conversar sobre combustão de biomassa, tá? Bom, conforme eu mencionei nas aulas passadas, a gente sempre está buscando alguma justificativa, tá, para o uso de biomassa. Já mencionei, né, algumas propriedades, ou também o impacto ambiental, né, favorável, e as possíveis rotas de conversão termoquímica, possíveis aplicações também. Mas hoje eu quero mencionar também que a biomassa satisfaz entre o 6 e o 14% da energia total primária consumida no mundo, tá? Essa faixa, né, de energia consumida, né, que está sendo satisfeita pela biomassa, é geralmente usada para fins domésticos e industriais, tá? Domésticos como em fazendas, também muita pessoa, né, que tem certo sistema de aproveitamento de biomassa em casa, que são poucos, né, eles também podem aproveitar e dar um uso a essa energia, né, a essa bioenergia também, que pode ser chamada de bioenergia, tá? Mas essa parte doméstica está mais focada em fazendas, né, que estão em zonas isoladas, né, onde não tem uma rede elétrica, né, interligada aí, então é muito útil, tá? E a nível industrial, eu já falei para vocês de 2 casos aqui bem no Brasil, tá? Que é o caso da indústria da palma e da cana-açúcar. Geralmente essas biomassas que são produzidas nessas indústrias, né, nessas extratoras, vamos falar assim, essas biomassas são aproveitadas. Geralmente elas são queimadas em caldeiras, né, para sistema de cogeração, ou seja, para gerar vapor e energia elétrica, e, portanto, energia elétrica, né? Esse vapor também pode ser usado como fonte de calor. Então, essas biomassas são usadas a nível industrial, né? Em diferentes tipos de indústria, né? Mas os 2 casos principais aqui do Brasil são palma e cana, beleza? Então, tem um estudo do ano 2005, né, que foi desenvolvido por Balad e Ayer, tá? Que mostra que a produção global de biomassa pode ser de 146 bilhões de toneladas, tá? Aqui, a gente, nessa figura, pode evidenciar uma avaliação dos diversos tipos de biomassa e também a utilização, né, da superfície do solo, né? Por isso vocês estão vendo aqui, né, 1,5 hectare, essa é uma unidade, né, da superfície. Então, aqui a gente está vendo a produção primária, né, solo para culturas alimentares, como milho, palma, né, cana. Então, aqui tem a colheita de alimentos, o processamento de alimentos, tá? E o uso final é o consumo de alimentos, solo para pastos. Está mais focada, né, em gados, né, em outros tipos de animais. Mas aqui, esses processamentos aqui, né, como já vocês viram, esse faz mais focado no produto animal, né, para consumo animal. Também tem solo para silvicultura e produção de fibras, a qual leva posteriormente a uma colheita florestal e produção de materiais, posteriormente consumo de materiais. Aqui já a gente já pode evidenciar, né, nessa etapa de processamento, é onde são geradas as biomassas, principalmente. No entanto, na colheita também, tá? Então, essa parte aqui, esses resíduos secundários, que dependendo do foco industrial, né, do setor industrial, é biomassa. Às vezes, algumas não podem ser aproveitadas, né, que são chamadas de resíduos terciários e são consideradas perdas, tá? Inclusive, muitas vezes, né, em diversas tecnologias que são geradas cinzas, essas cinzas, por exemplo, na gasificação, na pirólise, inclusive na combustão, né, essas cinzas, às vezes, não podem ser aproveitadas. Então, são consideradas como perdas, tá? Ou resíduos terciários.
né? Nos últimos anos tem já tendências já de solos para culturas energéticas. Então, já tem cana energética, que meio que são áreas, né? São solos já especificamente para a produção de bioenergia. Então, aqui está a colheita de culturas energéticas, a qual, conforme eu falei, já está mais focada na conversão de energia. Principalmente energia elétrica, né? Já vocês sabem que tem uma demanda muito alta, né? Conforme a população aumenta, também está aumentando esse consumo energético, né? Energia elétrica, tá? E, bom, aí basicamente essas são as diferentes tipos de rotas, né? De geração, né? De geração de biomassa. Porque, então, muitas vezes tem um termo que falam que em produção, realmente você não produz biomassa. A biomassa é gerada durante os diferentes estágios ou etapas das diferentes culturas ou processos industriais, né? Então, aqui agora eu vou apresentar uma tabela, tá? Que foi baseada no trabalho de Smith, no qual eles assumem um pronóstico, né, para 4 cenários distintos. Então, aí eles mostram os diferentes tipos e níveis de produção animal e a difusão do sistema de irrigação. Então, aqui nessa primeira coluna, né, a gente pode observar o primeiro fator, né, que é o sistema de produção animal, o qual é extensivo, confinado e misto, tá? A eficiência da conversão do alimento, né? E os níveis de tecnologias para o cultivo. Então, ele não foca na tecnologia, sabe? Ele só mostra uma comparativa. Eu depois aí na nossa pasta eu vou botar esse estudo aí para que vocês deem uma olhada, que eu achei muito interessante. E também o fornecimento de água. Então, ele faz uma comparativa dos 4 cenários, tá? E ele classifica esses fatores, né? Dependendo do sistema. Então, aqui a gente pode evidenciar que tem 2 mistos e 2 confinados. Então, aí esse meio com um dever de casa, né? Dar uma lida nesse estudo e a gente pode, inclusive, criar uma discussão. Aí eu posso criar uma discussão aí no Classroom, né? Para que cada um bote um comentário, né? Então, o objetivo, eu não vou focar muito nesse estudo aqui, eu só queria meio que a gente possa também interagir aí no Classroom, né? Não é uma avaliação que tem ponto, mas eu acho interessante a gente ler esses estudos, porque a gente está focando em biomassa, tá? Aí eu depois vou disponibilizar e vou criar essa atividade, tá bom? Aí agora eu vou mencionar um pouquinho sobre o estudo que foi desenvolvido por Yamamoto e Yamai, que mostra a implementação de diferentes tecnologias, né, e o prognóstico de consumo de energia do mundo desde o ano 2010 até o ano 2050. Ele considera 2 cenários, com incentivos, né, pelo carbono emitido e sem também esse incentivo, tá? E aí ele mostra resultados interessantes. Quando não tem taxação sobre as emissões de carbono, o fornecimento de energia, possivelmente para o ano 2050, será 59 etajoules, tá? E quando tem essa taxação, né, a previsão é que seja 253. Já, conforme eu falei, é uma previsão, né, do ano 2010 até o 2050, certo? Aqui ele mostra esse pronóstico, né? E podemos ver as diferentes tecnologias, as diferentes fontes, na verdade, né? Desse consumo energético, né? Aqui tá, inicia no ano 2010, tá? E vai até o ano 2050. Olhem que aqui ainda tem um consumo considerável de carvão, tá? Nessa primeira figura, desculpe, a letra A, né, que corresponde sem taxa sobre emissão de carbono, né? Mas com uma taxa, né, de $400, né, por tonelada de carbono emitido, a gente pode evidenciar como diminui esse carvão, né? Então,
meio que isso está mostrando que quando a gente tem essas diversas políticas, né, para incentivar o uso de energias renováveis, o consumo de combustíveis fósseis, né, ou de origem fóssil, diminui, né? Olhem que aqui se manteve, né? Mas aqui, sem esse incentivo, ele continua aumentando. Porque, de fato, tem muitas tecnologias baseadas, né, em energias renováveis, como seja solar fotovoltaica ou térmica, a eólica, essa de biomassa, né, de aproveitamento de biomassa, na quais estão gasificação, pirólise. No entanto, esses sistemas podem diminuir, né, as emissões de gases de efeito estufa. Infelizmente, se não tem um incentivo, a indústria não vai usar elas, sabe? Já a gente evidenciou que por exemplo, as eficiências dos painéis, né, fotovoltaicos estão aumentando, que já tem menos custos associados, né, a fabricação, né, de um painel solar. No entanto, acho que o governo ainda está favorecendo muito as empresas para que elas possam implementar, né, e usar essas tecnologias. Então, esse estudo mostra essa realidade, né? Eu acho que até hoje tem muita tecnologia que ainda está tem uma avaliação, né, que é do estágio de desenvolvimento, né? Aí na nossa pasta do Drive tem um estudo, foi um estudo que eu desenvolvi com uns colegas ali. Então são 9 estágios, né? Quando ainda está em desenvolvimento, em taxa de bancada, quando é protótipo, e já quando finalmente já está em escala comercial, né? Ou já está disponível comercialmente, né? Então, a gente pode evidenciar que aqui o óleo, né, gás natural, tipo, ainda tem um consumo alto, né? Porque muitas vezes, pessoal, agora que a gente já está nesse contexto, né, da descarbonização da indústria de óleo e gás, é oportuno mencionar que tem alguns combustíveis que ainda são necessários de origem fóssil. Por exemplo, o óleo combustível para os barcos, o combustível da aviação também, né? Porque já tem algumas pesquisas já focadas nesse biojet, né, desse combustível de aviação bioenergética. No entanto, devido à altitude, né, do avião, do helicóptero e tal, esse combustível muitas vezes é congelado e é perigoso, né? Porque vocês sabem que esses biocombustíveis, o ponto de congelação deles, né, quando sei lá, biodiesel, biojet, é um pouquinho maior que os combustíveis fósseis, né? Então, isso é o que estava mostrando aqui nessa figura, né? Agora eu vou focar mais na caracterização, né, ou característica físico-química da biomassa. Quando a gente vai aproveitar e usar em um processo de conversão, seja termoquímico ou bioquímico, o primeiro passo é realizar uma caracterização dessa biomassa, né? Tem alguns análises que são, vamos falar assim, os fundamentais, né? Realmente tem muita análise para você realizar um combustível, tá? Mas no primeiro passo, tipo uma caracterização básica, né, fundamental para você avaliar a melhor rota, consta de uma análise elementar, análise próxima, né? Que esses dois são conhecidos, Ultimate and Proximate Analysis, tá? O poder calorífico, a composição granulométrica e a composição das cinzas. Pessoal, por que das cinzas? Porque muitas vezes as biomassas, né, dado que são de origem vegetal, né, elas podem ter na composição potássio, cloro, e esses elementos químicos, né, podem contribuir com a aglomeração do leito, né, o qual pode danificar o reator, né, o gasificador, pirolizador ou combustor, né? Então, por isso é importante das cinzas, né? Então, vamos agora inicialmente conversar sobre a análise elementar. A análise elementar
nos indica o teor de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, umidade e cinzas. Tem diferentes bases, pessoal, para a gente trabalhar. Dependendo do laboratório, né, também do analisador elementar, muitas vezes a gente só consegue carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Desculpe, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Geralmente o oxigênio é calculado por diferença. O enxofre, dado que a biomassa geralmente não tem quase enxofre, não é realizado. No entanto, já tem analisadores elementares que têm uma coluna específica para calcular o teor de enxofre, né? Umidades e cinzas eu incluí porque já depende da base. Já tem a outra análise que a gente vai conversar, né, que é a análise próxima, nos indica o teor de umidade, cinzas, carbono fixo e voláteis. Mas vamos conversar agora sobre essas aqui, sobre as possíveis bases, né, que você pode apresentar esses resultados. Por que eu quero apresentar isso, pessoal? Porque já vocês podem evidenciar nos artigos, né, seja modelagem, seja artigo experimental, eles indicam na tabela em qual base eles realizaram os cálculos, né? A primeira composição, né, vamos falar assim, de biomassa, pode ser classificada como em base úmida, o qual indica a composição do combustível com a umidade no qual esse foi queimado. Então, podemos ver que a soma do carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, cinzas e umidade tem que ser igual a 100, né? Essa aqui, pessoal, é em base úmida. Aí, a gente, no Aspen, o Aspen trabalha em base seca, tá? Então, aí já a gente vai chegar lá nesse ponto, mas essa primeira classificação é de combustível em base úmida, certo? A segunda é em base lítica, né? A qual se refere à composição do combustível com a umidade que ele possui no momento em que é determinada a composição através do analisador elementar, né? Então, aí já vocês podem ver que aqui está aí já a gente está considerando o teor de nitrogênio. Antigamente não. Aí no slide anterior a gente não considerou o teor de nitrogênio. Aqui a gente já está considerando o teor de nitrogênio e os outros elementos, né? E propriedades, vamos falar assim, né? Porque cinzas não é um elemento. As cinzas podem estar compostas por muita coisa, né, pessoal? E a umidade, né? Então, a soma de todos esses aqui tem que ser igual a 100. Agora, em base seca, pessoal. Então, aí já, basicamente, base seca é fazer o cálculo, né, da composição sem considerar a umidade do combustível. Nesse caso aqui, é a soma dos elementos mais as cinzas, e então essa conta aí deve ser igual a 100%. E, finalmente, em base combustível, no qual só considera os 5 elementos químicos fundamentais, né, para determinar a fórmula empírica do combustível, né, pessoal? Então, aí a gente expressa essa porcentagem sem considerar o teor de umidade nem o teor de cinzas. Aqui tem uma tabela interessante, pessoal, para você converter de uma base para outra, né? Então, aqui de base seca, base seca e base úmida, né? Então, aqui 100%, e aí você tira a umidade, né? E basicamente que foi o que a gente viu, que a base seca é basicamente a mesma análise em base úmida, tá? Só que tirando a umidade do combustível. E aí vocês podem fazer a mesma coisa, de base úmida para base combustível, e etc, etc, etc. Então, vocês também, no entanto, vocês tenham por exemplo, o laboratório onde vocês fizeram, ele entrega um resultado, sei lá, em base úmida, vocês podem converter para base seca. Já depende como vocês querem trabalhar, né? Em qual base. Mas sempre, se vocês vão iniciar a trabalhar em um tipo de base, né? Seja seca, seja úmida, seja combustível, vocês têm que manter, tá? Não é recomendável, inclusive, vamos falar assim, é proibido vocês misturarem as bases, né? Agora vamos conversar um pouco sobre a análise imediata, né? A qual permite determinar, conforme eu falei, faz vários slides, né? O teor de umidade, cinzas, voláteis e carbono fixo, né? Então, os voláteis
são importantes. Por quê? Porque eles definem a reatividade do combustível, né? E dependendo do teor de voláteis, aí a gente pode ter uma noção, né, como da quantidade, né, de ar que pode ser usado no processo, certo? É oportuno mencionar, né, que depois da geração, né, ou emissão dos voláteis, é gerado um resíduo sólido carbonáceo conhecido como coque. Mas em processo de gasificação, esse resíduo sólido, né, que é quase 100% carbono, é conhecido também como chara. Beleza? Então, aí o pessoal que já trabalha um pouco com biomassa já está acostumado, né, que apresente valores na faixa entre 70% e 80%, né, de voláteis. Enquanto que o carvão mineral apresenta um teor mais baixo, né, um teor menor, de 10 a 50%. Então, na literatura, muitas vezes vocês podem enxergar, né, vários trabalhos em que mostram uma relação entre o teor de voláteis e de carbono fixo, né? Que aí, no caso da biomassa, é 4 a 1, né? 4 vezes o teor, tipo assim, que 4 vezes o teor de voláteis comparado com o teor de carbono fixo, né? Que às vezes é muito baixo. Agora, pessoal, a gente vai conversar sobre o poder calorífico. Esse poder calorífico é também conhecido como densidade energética. A biomassa apresenta valores entre 18 e 20, né, megajoule quilograma, né? Já quando a gente está conversando, ou a gente está analisando já combustíveis fósseis, né, como carvão, inclusive o que vocês já viram na aula 2, né, borra de petróleo, eles têm um poder calorífico muito alto, de 40 megajoule quilograma, né? É quase o dobro de uma biomassa. Mas aí a gente também deve analisar não só o poder calorífico, né? Porque o poder calorífico vai contribuir com, tipo, o poder calorífico do combustível, né? Com o poder calorífico do combustível que você vai obter. Mas é um fator só. Aí também depende do teor de umidade, né? Do teor de cinzas do combustível, tá? Mas então o poder calorífico é uma das análises fundamentais, né? E pode ser definido como a quantidade de calor liberada durante a combustão completa, né? Por unidade de massa de combustível. Geralmente pode ser expresso, né? Como quilojoule, quilograma, mas também no sistema internacional o pessoal costuma usar megajoule quilograma. Tem dois tipos de poder calorífico. Tem o poder calorífico superior e o poder calorífico inferior. Conforme mencionei, esse valor, né, de poder calorífico pode variar considerando o teor de umidade e de cinzas do combustível, né? Agora vamos mencionar um pouco a diferença entre o poder calorífico superior e o poder calorífico inferior, tá? O poder calorífico superior considera o vapor de água presente nos gases de combustão. E o poder calorífico inferior considera um processo de combustão sem esses gases, né? Sem esse vapor de água, né, presente. Então, aí vocês podem enxergar de uma maneira mais simples que a diferença entre o poder calorífico superior e inferior está baseada na entalpia de vaporização do vapor, né, presente no combustível, né? Ou seja, a quantidade de energia requerida para evaporar a umidade presente no combustível. Nesse caso, no nosso curso, né, biomassa. Certo? Pessoal, na literatura tem muitas equações, né, ou correlações, vamos falar assim, né, empíricas, nas quais você pode determinar o poder calorífico, né? Acho que a mais famosa é do cientista russo Mendeleev, tá? Essa aqui, a qual considera, né? Lembra-se que a gente já tinha essa base, né? Vocês lembram? Vamos voltar aí, quando a gente tem esse aqui, né? É em base úmida,
Estão vendo? Já dependendo da correlação, pode considerar base úmida, base seca ou base combustível, né? O Mendeleev considera o teor, né, de carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre e umidade em base úmida, né? Esse é o teor de carbono, né? O teor de hidrogênio, etc, etc, etc. Então, muitas vezes vocês podem, através da análise elementar, calcular o poder calorífico inferior, né? Já vocês tendo esse poder calorífico inferior, vocês também com outra correlação, né? Subtraindo o calor latente e vaporização da água, né? Formada pela combustão do hidrogênio presente, né, no combustível, é possível calcular o poder calorífico superior, né? Já vocês, com essa correlação, né, já vocês podem obter o poder calorífico inferior, e aí já arranjando a equação, é possível obter o poder calorífico superior, certo? Também tem uma equação, né, que permite converter o poder calorífico inferior em base seca, considerando o pH em base úmida, né, que foi o que a gente calculou através das correlações, né? Pessoal, essas são correlações, realmente não estão erradas, mas não estão certas também não, porque já tem equipamentos específicos para vocês determinarem o poder calorífico. O poder calorífico a nível de laboratório, o poder calorífico superior, tá? Pode ser obtido numa bomba calorimétrica. Já tem diferentes normas ACTM, também normas brasileiras técnicas, né? NBRT, tá? Nas quais tem procedimentos para vocês calcularem o poder calorífico superior. A bomba calorimétrica determina o poder calorífico superior, pessoal. Isso é oportuno mencionar, né? Já geralmente em base úmida, tá? Já depende do equipamento, né? Aí tem algumas incertezas, né? Desvio padrão e tal. Já varia, mas já tem equipamentos específicos para determinar o poder calorífico, né? Pessoal, já a gente conversou sobre análise elementar, análise imediata, poder calorífico. Nas biomassas de origem vegetal também tem uma classificação, né? Geralmente, nossos processos de conversão termoquímica, trabalhamos com biomassas lignocelulósicas. Aí, para esse tipo de biomassas, pessoal, a gente também tem uma análise, tá? Uma análise para determinar o teor de celulose, hemicelulose e extrativos, lignina também, tá? Já cinzas já foram determinadas já na análise imediata, né? Então, já tem diversos procedimentos, né, artigos que mostram como determinar esse teor de celulose, hemicelulose, lignina e extrativos. Realmente não é tão simples como a gente viu, como a gente viu não, como a gente fez, ou como a gente pode fazer num analisador alimentar, né? Aqui realmente são necessários diversos reagentes, não tem um equipamento mesmo para você determinar, né, ou calcular o teor de celulose, hemicelulose, lignina e extrativos. Aí já são técnicas experimentais a nível de laboratório, né, para determinar essa composição, né? Então, aí nas principais biomassas lignocelulósicas, a gente encontra o bagaço de cana, né? Tem outras de milho, né? Outras biomassas de colheita também, né? E por aí vai. Então, já a nível molecular, aí a gente, vamos falar assim, essa é uma célula, né? Da biomassa. Então, vocês podem observar que são cadeias complexas, né? A gente aqui está evidenciando, né? Estamos fazendo um zoom aqui, né? Aí a gente está fazendo um zoom aqui na célula, né? Na célula da biomassa e como pode ser dividida, né? Essa célula, tá? Nesses três
nesses três compostos, né, principais, né, que já vocês podem observar que é uma molécula química, um composto químico bem complexo, né? Tem muitos grupos hidroxilo, aqui a gente pode evidenciar alguns benzenos, né? Na verdade, aromáticos, né? Porque benzenos não tem essa forma, não. Mas são aromáticos e realmente já vocês evidenciaram que não é tão simples, né? Mas que é fundamental, né? Porque já, dependendo do teor de celulose, lignina e hemicelulose, a gente pode ter também pode ter uma melhor noção, né, da melhor rota de conversão, certo? Porque já dependendo do teor de celulose é favorável, então, sei lá, uma fermentação, ou pode ser melhor uma rota de conversão termoquímica, né? Então, aí eu adiantei um pouquinho, né, do que a gente estava conversando aí no slide anterior, né? Aí essa quantidade, né, de celulose, lignina e hemicelulose determina os tipos de materiais lignocelulósicas, né? É, tem uma proporção, né, geral, é, isso geralmente as biomassas apresentam um teor de celulose entre 40 e 60%, já a hemicelulose é menor, tá? Às vezes pode ter quase a mesma proporção, e a lignina sempre é menor, tá? Então, aí a variação da lignina é de 10 a 30% e da metacelulose de 15 a 50%, né, pessoal? Então, aí a gente pode evidenciar aqui, né, a biomassa lignocelulósica, e aqui a gente está meio que inicialmente fazendo o pré-tratamento, né? E, por exemplo, a celulose favorece, né, na produção de etanol, bioetanol, ácido lático, né? A lignita, produtos químicos, né, resinas, combustível, aditivos, né? E a celulose já produtos químicos, ácido fórmico, furano, etc. Pessoal, aí também a biomassa, né? A gente não está focando nisso agora, mas a biomassa também tem pré-tratamentos, né? A gente já mencionou um pouquinho aqui, tem briquetagem, né? Que é basicamente a compressão da biomassa, né? Para deixar em forma de briquete. Tem secagem também, tem torrefação, né? No entanto, tem alguns livros e alguns artigos que falam que é um processo de conversão termoquímica, torrefação, né? Que é uma técnica muito usada no café, realmente é um pré-tratamento, né? Aí, pessoal, o que eu falei, para processos de conversão termoquímica, sempre é desejado um teor de umidade menor de 10%, né? Agora vamos mencionar e vamos focar no bagaço de cana-açúcar e a palha, né? São dois tipos de biomassa. Por que essas aqui, pessoal? A gente está num contexto brasileiro, né? Onde as usinas, né, de cana-açúcar tem uma geração de bagaço de 24 a 30% do preço inicial da cana-açúcar, né? Ou seja, que por cada tonelada de cana moída, eles estão gerando 260 quilogramas de bagaço, o qual é um problema sério, né? Aí vocês estão obtendo uma grande quantidade de bagaço. No entanto, para o pessoal que não é do Brasil, aqui o Brasil produz muito etanol lignocelulósico, tem já muitas políticas, né, focadas no aproveitamento, né, na produção de biocombustível através de bagaço de cana, né? Já os carros aqui, acho que em outros países, por exemplo, na Colômbia não tem isso, né? Que já os carros podem funcionar com etanol e gasolina, que no Brasil é desse jeito, né? Lá na Colômbia não é assim. No entanto, lá também tem uma geração alta, né, de cana-açúcar. Então, pessoal, essa cana tem uma umidade muito alta, de quase 50%. Desse jeito, vocês não podem fornecer um reator, né? Porque ele vai requerer muita energia, né? Para vocês evaporarem essa umidade. Por isso, nesse caso, para cana-açúcar, né? Tipo, para o bagaço de cana-açúcar ou palha, é recomendável, né? Uma secagem, uma etapa de secagem, tá bom? Aqui, pessoal, eu vou mostrar, né?
também como pode variar o teor de umidade, né, do bagaço de cana, né? Essa tabela foi extraída do livro do professor Electo e do professor Oswaldo, né, de biocombustíveis, que está na bibliografia recomendada do curso. Então, podemos ver, pessoal, como varia a umidade, né? Olhem essa aqui, por exemplo, não teve um pré-tratamento, com certeza. Olhem que tem quase 50%, né? Então, aí pode ver que o teor de carbono é muito baixo, né? Assim, no entanto, tem poucas cinzas, mas é necessário um pré-tratamento nesse caso, né? No trabalho que foi desenvolvido pelo Horst, né? Já tem outro, onde já a gente pode evidenciar isso que a gente falou, que as biomassas têm um alto teor de voláteis, né? Aí, com certeza, esse cara aqui, ele só fez uma análise elementar, esse aqui se fez as duas análises, né? Ultimate and Proximate Analysis, né? Então, olha que o teor de carbono já é maior, né? Interessante, quase 50%, né? Aqui, o que eu falei, geralmente o teor de nitrogênio é bem baixo, né? Então, aí eles deixam os dois juntos, né? Aqui, inclusive, nesse aqui fala que não ultrapassa 0,1%, né, pessoal? Então, olhem aqui, essa aqui já não fizeram um pré-tratamento, aqui pode ser evidenciado que foi realizado um pré-tratamento nesse bagaço de cana, né, pessoal? E olha o que eu falei aqui, desculpa eu voltar aqui, que eu não falei do PCS, que eu falei que quase 20, né, entre 18 e 20, né? Não é obrigatório, mas olhem que sempre esses valores estão nessa faixa de valores, né, de poder calorífico superior. Aqui nesse aqui, podemos evidenciar um alto teor de umidade, né? Aqui as voláteis são menores, né? E, pessoal, bom, o enxofre também é baixo, né? Esse problema não é... Porque o enxofre é um problema na indústria do petróleo, pessoal. Tem umas normas, né? Umas regulações para não ultrapassar um teor de enxofre. Aqui nas biomassas elas são quase nulas, né? Também até nitrogênio, muitas vezes. Olhem que essa é a maior porcentagem de nitrogênio que a gente pode observar na tabela, e é 1,8. E no caso do enxofre, esse aqui, 0,17, né? Tem analisadores elementares que têm colunas para determinar o cloro, como esse caso aqui, esses três estudos aqui. Mas é isso, pessoal. A gente pode... É importante, né, que esses aqui são em base úmida, tá? Os resultados apresentados. Mas é isso. Olhem que aqui tem muita diferença, né? Por quê? Porque não é igual onde está localizada a cultura, né, da cana. Isso também é um fator importante. O processo de extração, tudo vai influindo um pouco, né, na composição desse combustível. Então, não tem uma composição certa, varia muito, mas a gente pode ver que é sempre quase 50%, né, o carbono. É o teor calorífico superior, próximo a 18, 19, 20, né? E umidade, às vezes, quando não tem pré-tratamento, é 50%. Aqui esse é um trabalho do professor Márcio Souza Santos, né? Do software que eu falei, que se a gente tem chance eu apresento rapidamente, né? Ele forneceu uma licença, né? Então, eu queria apresentar essa comparativa, né, das diferentes composições, né, da cana, né, do bagaço de cana, nesse caso aqui. Aí, a última análise é a análise granulométrica, a qual é a proporção relativa dos diferentes tamanhos de partícula, né? Essa pode ser expressa pela relação entre o material que ficou retido, né, aí na peneira, né, e o material que passou, né? Pessoal, essa técnica aqui muitas vezes é usada para análise elementar, tá? Vocês vão usar uma peneira, né? Já dependendo do tipo de analisador, é necessário uma peneira, né? Aí, essa classificação vocês podem pesquisar na internet, mesh, né? Taylor mesh. Então, dependendo do mesh, já tem um diâmetro de partícula, né? Então, meio que, por exemplo, já quando tem uma mesh, por exemplo, é 100, já tem um valor de milímetros específico. Então, a partícula que passou por esse mesh é menor a essa, né?
Então, aí, no caso do processo de conversão termoquímica, aí tem outros fatores que também influenciam, né? Porque aí a gente já está vendo o tamanho da partícula, mas também influencia a forma da partícula, a esfericidade da partícula, o fator de empacotamento, né? Mas esse é um primeiro passo para a gente ter uma noção. Aqui o pessoal que trabalha com CFD, né, com dinâmica de fluido computacional, eles analisam como se comporta essa partícula, né, no leito. Geralmente é leito fluidizado, né, onde a partícula está escoando ao longo do reator, né. Aí já a gente já focando no bagaço de cana, né, que é como nosso curso é no contexto brasileiro, né, a composição granulométrica dessa biomassa depende da variedade da cana, né, como eu falei, da origem, do sistema de extração, dos equipamentos incluídos durante vamos falar assim, na extratora de palma, né, e o ajuste da moenda. Então, a gente pode considerar valores médios, né, quando temos. E essa porcentagem que vocês conseguem enxergar aqui, né, vamos falar assim, um valor médio da quantidade de fibras, né, por exemplo. Geralmente a gente tem fibras acima de 25 milímetros, né, então essas representam entre 5% e 10%, né, da composição granulométrica do bagaço de cana. Enquanto as fibras entre 5 e 25 milímetros representam de 30% a 50%. Já tem finos, né, que são já valores bem pequenos, né, entre 5% e 10%, e a médula, que é de 35% a 45%, né, pessoal? Então, já é um caso específico de uma análise granulométrica focada no bagaço de cana, que é a maior biomassa, né, a cultura que gera a maior quantidade de biomassas aqui no Brasil, tá? Pessoal, agora nessa segunda parte da nossa aula, vamos focar na combustão da biomassa. Eu já mencionei na nossa primeira aula, né, na verdade, na aula 0, né, que correspondeu à segunda passada, que nosso foco são os três principais processos de conversão termoquímica: combustão, gasificação e pirólise, certo? Então, vamos iniciar aqui nessa parte de combustão, né? E antes de iniciar, é importante saber como ocorre, né? Como acontece esse processo, né? Geralmente são 6 etapas que são consideradas durante a combustão da biomassa. Depois definidas como secagem, tá? Que é a primeira. Funciona igual, pessoal. O pessoal que já trabalha a gasificação aqui sabe que geralmente a primeira etapa, né, em leitos fixos, até em leitos fluidizados, é a secagem. No entanto, você tenha uma biomassa, né, um combustível com um teor menor a 10%, aí sempre ocorre uma secagem, né? Aí vai retirar uma quantidade de umidade, né, presente na partícula, né? A emissão dos voláteis é a segunda etapa. A terceira é a ignição dos voláteis. Já a quarta é a queima dos voláteis em chama, porque a combustão acostuma ter chama, né? Eu por que falo acostuma? Porque já tem experimentos já desenvolvidos com combustão sem chama, tá? Oxicombustão sem chama também. Sem chama é uma novidade interessante, né? Que vocês podem realizar um processo de combustão, né? Sem usar uma chama, né, pessoal? Já a quinta etapa, né, é a extinção da chama dos voláteis e finalmente a combustão do resíduo de carbono, que é definido como coke ou char, né? Em gasificação e pirólise é conhecido como char, na pirólise mais biochar, né? Mas já varia, né? Dependendo do autor ou nome, né? Porque de qualquer jeito essa composição desse char ou coke, né, varia dependendo das condições operacionais e do tipo de biomassa usado, certo? Mas é sempre, ou, geralmente, né, vamos falar assim, é próximo a 100%, né, o teor de coke ou char. Acho que agora podemos evidenciar de uma melhor maneira, né, essas 6 etapas, né, e também as temperaturas, né, e a fração de massa consumida da partícula. Então, inicialmente a secagem, né, que sempre é temperaturas menores a 200 graus Celsius, né?
e é consumida uma pequena quantidade da partícula, né? Uma fração de massa bem pequena, tá? Já a emissão dos voláteis ocorre nessa temperatura. Aí, pessoal, nessas temperaturas, né, ocorrem reações de pirólise, tá? Essas são favorecidas para temperaturas menores a 400 graus Celsius, já que inicia a ignição desses voláteis, né? Aqui foram emitidos, né? Foram emitidos voláteis tais como metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono, vapor, etc. Né? Aqui a ignição, né, em presença de ar em excesso, né? Porque lembra-se que a combustão é com ar em excesso, a gasificação é com uma ração de equivalência entre 0,25 a 0,5, o gás com ar pobre, né? E a pirólise em ausência de agente oxidante, né? Então aqui já ocorre a combustão, né? Já são temperaturas maiores, né? A extinção das chamas voláteis e a combustão do char, né? Já aqui está quase sendo a partícula totalmente consumida, né? Aí no leito do combustor. Agora, pessoal, podemos ver também uma sequência, né, da combustão de biomassa. Já inicialmente a gente já tem essa fórmula empírica, né? No entanto, aí falta também nitrogênio, enxofre, né? Mas é um exemplo. Aí a gente pode ver que a biomassa reage com oxigênio e produz dióxido de carbono e vapor de água, né? Então, na fase 1, ocorre a evaporação dessa água, né, que é a secagem, certo? Já na fase 2, ou etapa 2, ocorre a volatilização, que é entre 150 e 350 graus Celsius. Olhem que aqui já a gente tá ainda aqui a gente está em ausência desse oxigênio que vocês viram aqui, tá bom? Então, aqui a gente já na parte, ou na etapa 3, a gente já tem uma combustão parcial do coque para produzir monóxido de carbono. E na fase 4, pessoal, a gente já tem a combustão de CO e dos voláteis, né? Aí, realmente, o foco da combustão, pessoal, é produzir vapor, né? Bom, vapor e CO, né? Esse que pode ser aproveitado em outros processos. Né? É realmente uma mistura de gases, né? Gases de combustão, né? Esses gases aí podem ser alimentados a turbinas, tá? Já turbinas a gás, né? Para produzir energia elétrica. Então, pessoal, vamos falar um pouco já em forma de reação, né? Nessa primeira aproximação, a gente não vai mexer com estequiometria, tá? Mas vamos considerar uma reação geral na qual você fornece ao combustor uma biomassa e mistura com ar em excesso, né? Aí você produz dióxido de carbono, né? Dióxido de enxofre, vapor. Aqui esse nitrogênio, já vocês sabem que está associado, e esse oxigênio estão associados ao ar em excesso, né? Aqui outros voláteis como monóxido de carbono, hidrogênio, metano, fuligem e as cinzas, né? Então, aí já focando um pouquinho mais nessa primeira parte, né, nesses primeiros compostos químicos, esses são produtos da oxidação completa, né? Já vocês sabem que quando a gente está fornecendo uma quantidade de ar, seja estequiométrico, seja em excesso, já também tem produtos de combustão completa, né? Os quais são representados por esses aqui, né? No entanto, quando a biomassa tem uma presença de nitrogênio, né? Esse nitrogênio pode reagir, né? Porque o nitrogênio presente, já em forma molecular, né? Que esse que vocês veem aqui, que está presente no ar, esse é inerte, mas já quando vocês têm na composição alimentar do seu combustível um teor considerável de nitrogênio, vocês vão produzir aqui NO e NO2, né? Aí também, esse aqui já quando também tem um teor de enxofre considerável, tá? Esse aqui, conforme eu mencionei, já estão relacionados à hora em excesso, né? Esse aqui é um inerte. Esses aqui são produtos gasosos, são voláteis ainda, gases não condensáveis, na verdade, são conhecidos, né? E as cinzas, né?
as cinzas é interessante fazer uma análise, porque, conforme eu falei, se tiver potássio, cloro, então esses aí podem gerar, esses elementos químicos, né, podem gerar aglomeração no leito, tá? Então, agora, pessoal, vamos focar na combustão estequiométrica, né? Pessoal, aí a gente tem uma reação de combustão para um combustível qualquer, no nosso caso é biomassa, né? E mistura com ar atmosférico, né? Então, essa equação aqui representa uma combustão estequiométrica ou teórica, né? Então, esse camarada aqui pode ser representado como o volume de ar teórico ou estequiométrico, tá? Aqui é o volume de gases que são gerados durante a combustão, né? Considerando ou usando ar teórico ou estequiométrico, né, pessoal? Daqui a pouco eu vou mostrar a equação, né, de reação de equivalência, tá? Para vocês terem uma ideia quando eu falo ar estequiométrico, tá bom? Então, já tem algumas correlações, né, para vocês calcular a quantidade de oxigênio necessária para a combustão de 1 quilograma de biomassa, considerando, né, a análise elementar da biomassa em base úmida, né? Então, aí já vocês podem ver que essa quantidade de oxigênio necessária é igual à soma das quantidades de oxigênio requeridas para a queima de cada um dos elementos presentes na biomassa, né, pessoal? Carbono, enxofre, hidrogênio e oxigênio. Essas são umas correlações, né, que foram obtidas experimentalmente. E se você considerar ar seco, né, já você que calculou, já só considerando oxigênio, lembra-se que o ar está composto por 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio, né, aproximadamente. Também tem argônio, né, 0,3, CO2, mas geralmente para nossos cálculos a gente considera, né, uma aproximação de 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio, tá? Então aqui é outra correlação, também considerando o teor de carbono, enxofre, hidrogênio e oxigênio em base úmida, né, pessoal? Pessoal, até aqui alguma dúvida do que eu falei? Realmente eu estava querendo aqui nessa primeira parte, né, a gente se aproximar um pouco em combustão, né? Eu acho que já na aula que vem já vale a pena já mencionar um pouco a estequiometria. No entanto, já vocês viram, pessoal, que a simulação 1, né, que a data de entrega é amanhã, já é um reator estequiométrico. Aí já vocês tiveram uma aproximação, pessoal, de estequiometria. Inclusive, a gente pode analisar agora há pouco, né, um pouquinho sobre essa simulação 1, né, que já eu vi que alguns já entregaram a tarefa, né, e outros ainda estão trabalhando nessa. Então, se alguém quiser falar no microfone, fica à vontade. Eu não estou vendo o chat, tá? Se alguém escreveu, pode falar, pode ativar o microfone se tem comentários aí no chat, senão eu continuo. Alguém escreveu, eu acho. Não, professor, eu levantei a mão. Ah, tá. Pode falar. Não, então, o senhor disse que o bagaço já chega já com um teor de umidade de 50% aproximadamente, né? Isso. E ele precisa passar antes para uma etapa de secagem. Certo. Essa etapa de secagem é só para processos termoquímicos ou também se inclui para processos bioquímicos também? Quando você usa a biomassa para um processo fermentativo? Arthur, né? Isso. Arthur, boa pergunta aí. Realmente, a gente focou e mencionou só as rotas termoquímicas, né? Esse teor de umidade alto, né? Não favorece nossas condições no reator. Já nas rotas bioquímicas, já não é tão exigente assim, sabe?
vocês podem usar essas biomassas, né, com esses teores, né, porque realmente vocês não vão operar reatores, né, porque os reatores já, dependendo também da rota bioquímica, né, por exemplo, na fermentação eu acho considerável, eu já vi alguns trabalhos, né, com umidade de 20%, né, então, às vezes, dependendo do autor, né, dependendo do processo de conversão bioquímica, às vezes pode ser que eles diminuam um pouco esse teor de umidade, né, através de um forno, né, e das condições do forno, né. Já vocês viram que as temperaturas são menores de 200 graus Celsius, mas é isso, Arthur. Algumas rotas bioquímicas não é necessário, né. Na fermentação eu já vi alguns trabalhos, sim, que realmente reduziram, né, o teor de umidade, tá? Entendi. Tudo bem. Obrigado, professor. Nada. Alguém mais falou alguma coisa? Só mais outra. Pode falar. Após a etapa de secagem, até quanto é reduzida essa umidade da biomassa? Arthur, realmente você não leva, vamos falar assim, umidade zero, né? Então, aí você pode ter teores de umidade de 7, de 8, 9 até 10%, né? Aí, já nessa etapa, vamos falar assim, nesse pré-tratamento de secagem, né? Porque lembre-se que já na primeira etapa, né, do reator, né, seja combustor, seja pirolizador ou gasificador, aí você tem também um pré-tratamento interno, né? Mas já quando você está fazendo essa secagem, como um pré-tratamento mesmo da biomassa, você vai até valores de 5, 6, 7%, tá? Ou até 10% também, né? Uma faixa, vamos falar assim, de 5 a 10%. Entendi. É legal. Obrigado, professor. Nada. Tá, vamos continuar aí, pessoal. Aí já eu estou quase acabando aqui também, né? A parte de combustão real, que já é quase a última parte do nosso slide. Pessoal, esses processos de combustão geralmente ocorrem em fornalhas a combustão, né? Que realmente essas fornalhas estão em caldeiras, né? Aí o nosso curso, no foco não é essas tecnologias, né, de cogeração, mas inclusive acho que se a gente tem um tempinho, a gente pode conversar bem no final do curso, né, de acionadores primários, de caldeiras, né. Aí vocês sabem que uma caldeira basicamente pode ser pirotubular ou aquatubular, né, trabalhando tipo assim, já dependendo da aplicação. Aí já vocês, dependendo da caldeira, vocês podem fornecer esses gases, né, de combustão, podem fornecer combustíveis sólidos e podem também fornecer líquidos, tá? Já vi alguns que trabalham com óleo, sabem, com combustíveis líquidos de origem fóssil, tá? Então, na fornalha a combustão, né, a reação pode ser dada como 1 quilograma de biomassa, tá? Somado com a quantidade de ar real, né, a qual produz uma certa quantidade de gases de combustão, né? Pessoal, já aqui, nesse ponto, a gente já está considerando o excesso, né? Na prática, para a gente operar essas caldeiras, né, essas fornalhas, é oportuno e necessário fornecer uma quantidade um pouco maior do ar, né? Vamos falar assim, de um excesso, né? Acima do valor estequiométrico. Já a gente daqui a pouco vai analisar essa equação, né, da ração de equivalência, tá? E é isso. Então, para essa correta operação, né, de fornos e caldeiras, é necessário esse excesso de ar, ao qual está dado por essa relação aqui, né? Também vocês podem evidenciar em forma da ração de equivalência. Por isso eu falei, aqui nessa parte a gente está focando mais na parte de combustão, considerando o volume de ar, né, teórico e o volume de ar em excesso, né? Então, pessoal, aí na prática, a maneira mais simples para vocês calcularem, né, o excesso de ar é através da análise da composição dos produtos da combustão, dos gases da combustão. Por quê, pessoal? Porque se vocês têm uma maior quantidade de ar,
né, vocês vão ter um maior teor de oxigênio, né? E, evidentemente, né, consequentemente, o teor de CO2 vai diminuir, né, nesses gases de combustão. Então, é isso, pessoal. Enquanto maior for o excesso, aí vocês vão ter maior teor de oxigênio, né, nos gases de combustão e um menor teor de dióxido de carbono, né, pessoal? Aí foram algumas das bibliografias, né, que foram usadas durante nossa apresentação. Obrigado aí. Eu vou agora apresentar um pouco, né, essa equação de reação de equivalência, pessoal. Eu vou procurar aqui, mais fácil aqui, um desses papers onde a gente usou a reação de equivalência, né? Daqui a pouco a gente também vai conversar um pouco da estequiometria das reações, né, da simulação 1. Eu falei no início da aula que eu já solicitei a permissão aqui, eu estou aqui no Unicamp para usar aí durante uma aula o Aspen, né, porque aqui no meu notebook eu não tenho licença. Então, vamos procurar aqui a reação de equivalência. Aqui, bom, pessoal, a gente já falou. Vamos conversar um pouquinho aqui da estequiometria, né, aproveitando que eu tenho essas reações aqui. Para o pessoal que está iniciando, né, nas reações químicas, né, eu já sei que tem muito pessoal de engenharia mecânica, engenharia química, que já tem noção do que é uma reação, né, do que é cinética, mas, basicamente, pessoal, uma reação química, né, tem desse lado aqui os produtos, desse aqui, desculpa, os reagentes desse lado aqui e os produtos desse outro lado aqui. Eu confundi aqui porque eu estava pensando aqui em reações reversíveis, tá? Mas uma reação irreversível, você tem os reagentes e os produtos, né? Então, aí, basicamente, vocês têm que pensar em um balanço atômico, né? A mesma quantidade de hidrogênio nos reagentes tem que estar na saída, né? Ou seja, nos produtos. Aqui a gente pode evidenciar que a gente tem 2 átomos de hidrogênio, né? Aqui na saída também temos 2 átomos de hidrogênio, certo? Enquanto do oxigênio, só temos um, né? Aqui, então, nesse caso, dado que é uma reação de combustão, a gente tem oxigênio molecular, né? Portanto, o coeficiente estequiométrico, que é esse número que sempre está na frente do composto químico, deve ser 1,5, né? É isso aqui, pessoal. Então, o balanço atômico é 2 hidrogênio na entrada e 2 hidrogênio na saída. E na entrada, um átomo de oxigênio e na saída também, né? Que é esse aqui, tá? E vocês podem conferir o mesmo exercício para as outras reações, né? Esse paper aqui já está na nossa pasta, né? E aqui, pessoal, é o que eu conversava um pouco sobre a reação de equivalência. Então, aqui vocês têm... Vou estar fazendo mais um, né? Aqui vocês têm a reação ar-combustível estequiométrica, né? Esse valor aqui, pessoal, é obtido através de uma reação de combustão completa, né? É uma reação de combustão completa que vocês viram a forma, né? Aqui no nosso slide, que é essa aqui, né? É biomassa mais ar e produz, geralmente, essa aqui é mais complexa, né? Porque é um processo de combustão, mas geralmente só tem CO2, SO2 e vapor e nitrogênio, né? Porque é ar. Então, basicamente, vocês têm esses 4 aqui, né? Hidrogênio também, tá, pessoal? Então, basicamente, é isso aqui, tá? Esses 4 aqui, né? É hidrogênio. CO não, porque quando é combustão incompleta, tá? Então, pessoal, aí vocês calculam, né? Considerando os coeficientes estequiométricos, né? Esse seria até um exercício interessante. Eu vou pensar para a nossa próxima aula, já iniciando já com
uma composição específica, né? Uma composição química específica. No Moran Shapiro tem alguns exercícios, né? E a gente realizar essa reação de combustão completa, né, pessoal? Então, aí vocês só tem essa ração, né? Ar combustível estequiométrico, né? E já que vocês, dependendo da quantidade de ar que estão fornecendo, ou de combustível, né, nesse caso, já vocês podem obter a ração de equivalência, né? É o que eu falei. Essa ração de equivalência, pessoal, para o ar, para a combustão, é maior ou igual a 1, tá? Já para o processo de gasificação, é entre 0,25 e 0,5. E já para pirólise, é 0, tá? Então, é isso aí, pessoal. Antes de eu apresentar um pouco a simulação 1, né? Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Não? Então, vamos continuar aí. Essa aqui, né? Então, pessoal, a gente já está iniciando um pouquinho essa estequiometria, tá? Aqui, basicamente, a gente está analisando, né, um processo, uma reação só, né, na qual a gente tem CO, hidrogênio, as quais são misturados para produzir metano e vapor de água, né? Então, vamos voltar no negócio de estequiometria. Um balanço atômico de hidrogênio. A gente tem 3 por 2, né? 3 vezes 2 é 6, né? Então, aqui no hidrogênio a gente tem 4, né? Esse 4 aqui. E a gente no vapor tem 2. Então, 4 mais 2 igual a 6. 3 vezes 2 é 6, né? Então, já a gente fechou o balanço atômico de hidrogênio. Balanço atômico de hidrogênio, sim. O balanço atômico do oxigênio. Só tem aqui, um átomo de oxigênio, e aqui tem outro. E do carbono, só temos nos reagentes e nos produtos também tá? Então, basicamente, pessoal, a gente vai simular essa reação num reator estequiométrico, tá? E a gente já conversou um pouco sobre as equações de estado, né? As quais, dependendo do tipo de processo, a gente pode usar diferentes equações de estado para determinar as propriedades físicas, né, do processo, tá? Aí, nesse caso, a gente está usando Penn-Robinson, tá? Que é uma equação de estado muito conhecida, né, pelo pessoal aqui da turma. E, basicamente, a gente vai fazer uma simulação em regime permanente, tá? Então, temos duas correntes de entrada, né? E temos um produto, né? Na qual essa corrente aqui, né, no entanto, seja uma corrente só, tem vários compostos químicos, certo? Então, aqui vocês podem observar uma anotação interessante, pessoal. No Aspen, inclusive nesses reatores estequiométricos e nos cinéticos, nós sempre consideramos o coeficiente estequiométrico para os reagentes negativos, tá? Aí vocês viram que a gente tinha CO mais 3 vezes hidrogênio. Então, podem observar aqui, né, que os coeficientes estequiométricos dos reagentes são negativos e aqui são positivos, né, nos produtos, né, nesse caso vapor e metano, tá? Então, essa corrente aqui de produtos, né, a gente pode evidenciar aqui, acho que temos uma tabela aqui, não, aqui mostramos só algumas propriedades, né, das correntes, não as concentrações. Mas basicamente é isso, pessoal. Esse reator aqui é para a gente considerar a conversão, nesse caso, no 80% de CO, né? Isso foi um dado tido da literatura, considerando a estequiometria de reação. Já vocês, nessa próxima simulação, que é a simulação 2, né?
vocês vão trabalhar com reatores de equilíbrio químico, os quais consideram o Gibbs, né, considera a minimização da energia livre de Gibbs, tá? Pessoal, aí eu sei que já alguns tiraram algumas dúvidas aí comigo. Não sei se alguém quer falar mais sobre essa simulação. Quem quiser, fica à vontade. O Gustavo aqui. 2.2 ou 12.2, Gustavo? Porque 2.2 é bem antiga. Olha, realmente mudou muita coisa sim. Inclusive, quando eu estava iniciando, eu iniciei com a versão 7.3. Já quando passou para 8, mudou muito. Por exemplo, agora essas últimas versões, o pessoal que já trabalha com as versões mais novas, tem análise de acessibilidade, tem algumas ferramentas bem legais que nessas versões antigas não tinham, entendeu? Eu fiz essa apostila quando eu estava na Unifei, eles tinham a versão 11, né? Na Unicamp não sei, mas se eles compraram essa licença agora há pouco, devem ter a versão 12, pelo menos, né? A Unifei tinha 11 naquela época, quando eu fiz o mestrado, né? Mas, tipo assim, as coisas que você vai fazer no curso, você pode fazer na versão que você tem, entendeu? Mas já quando você quer aprofundar em outras ferramentas já disponíveis no software, você não vai poder mexer, né? Mas nessa versão que você tem, tranquilamente você consegue fazer todas as simulações do curso, tá? Eu Nada, Gustavo. Eu vou apresentar aqui o software aqui do professor Márcio, né? Bom, tem vários, pessoal. Esse software aqui realmente é uma versão livre, tá? É WSIM. Essa foi desenvolvido por um professor brasileiro, Daniel. Realmente é bem legal, né? Olha que tem um Trial, né? Tem um Pro, uma versão Pro. Eu não consegui explorar muito, não, tá? Mas tem uma interface bem amigável, né? Até parecido um pouco com o Aspen, né? Olha que aí tem que pegar aqui os compostos químicos, o pacote, né? De propriedades, deve ter aqui a NRTL, né? Penrose também. Então, aí o pessoal que já fez as duas simulações, vocês sabem que esses são os primeiros passos, né? Aqui é o sistema unidades, né? Então, olha que já aqui tem as opções de correntes, né? Seja de energia, ou seja, uma corrente material, né, de massa, já que tem um compressor, bomba, turbina, válvula, separadores, splitters. Então, vocês viram que é uma interface bem parecida aí no Aspen, né? Nosso curso foi focado no Aspen, mas tem outras alternativas também, pessoal, para calcular propriedades químicas, para outros processos, tá? Esse aqui, o Enso, foi desenvolvido pelo professor Admiro, que ele é professor da COPE. Eu acho que quando ele desenvolveu esse software ainda era professor da Faculdade Federal de Rio Grande do Sul, né? A URGS. Então, esse aqui também eu explorei bem pouco, tá? Olha, vamos fazer um flowsheet. Então, mas já vocês viram que aqui muda, né? Aqui já é mais em forma de código. Vocês estão vendo? Já talvez não tenha uma interface bem legal. Inclusive, pode ser acoplado a MATLAB, né? Esse MATLAB eu tenho aqui essa versão com licença, porque é uma licença da faculdade onde eu fiz graduação, né? Então, aqui tem isso aqui, pessoal. Esse também é de graça, tá? Eu acho que tem uma versão Pro. O Enso também é de processos químicos. E essa que eu queria mostrar, do software do professor Márcio, né? Pessoal, quem quiser mais informação do software, esse software aqui, aí você pode, inclusive, sim, pode mandar um e-mail aí para mim e eu posso passar algumas informações.
Aí também vocês podem entrar em contato com o professor Márcio e tal, para como que funciona o negócio da licença, tá? Porque esse aqui é um software comercial, não tem uma versão de graça, tá? Então, pessoal, tem muitos casos aqui, né? O que eu falei, caldeiras. O legal é que esse software aqui já está mais focado em caldeiras, combustores, né? E gasificadores, tá? Esse aqui é um exemplo, né? Então, olhem que ele mostra aqui os diferentes parâmetros, né, que vocês devem fornecer no software. O software tem um manual bem completo, tá? Eu falei, eu tenho a licença desse software aqui. Eu acho que dependendo, né, já a nível acadêmico, aí é vocês conversando com ele. Então aqui inclusive mostra, eu selecionei aqui o gasificador 1, né? E mostra meio que uma interface também aqui, né? Diferente, olha a composição e tal. Aí você tem que fornecer todas essas informações aí também, né? Aqui está o input, o output, né? Então, pessoal, tem diferentes opções, né, para vocês estudarem processos de conversão termoquímica, mas no foco é o Aspen, tá, pessoal? Já vocês viram que aqui o professor Márcio tem diversas opções, né, pessoal? Já vamos falar de nossa praia, né? Vamos falar assim, que são gasificadores. Ele aqui tem gasificadores de leito fluidiçado borbulhante, leito fluidiçado circulante, também tem de leito arrastado, né? Tem priorizadores também, tá, pessoal? Tem reformadores. Eu acho que não tem de leito fixo, ele focou mais em leito fluidiçado mesmo, tá? E em leito arrastado, que realmente são reatores usados a nível industrial, tá? Os de leito arrastado. Já a nível de laboratório, né, de bancada, né, até plantas de gasificação, igual o professor Rubens tem aqui, né, já são mais, também pode ser adaptados a leito fixo, mas também a leito fluidiçado, são reatores maiores. Mas já leito arrastado, pessoal, já são, porque eu falei, leito arrastado, desculpem, leito fixo e leito fluidiçado, vocês podem ter a nível de laboratório, seja bancado ou a nível de planta de gasificação, tá? O professor Rubens tem uma planta de gasificação interessante, na qual ele pode adaptar o reator, né, para processos de pirólise e de gasificação, tanto em leito fixo como leito fluidiçado, mas já leito arrastado são reatores industriais, que são maiores, tá? Em dimensões. Então, pessoal, era isso. Eu queria apresentar um pouquinho hoje, né? Os diferentes softwares e opções também que vocês podem analisar, né? E estudar também. O Aspen é uma ferramenta muito legal, já muitos de vocês conhecem. O nosso foco é essa parte aqui teórica, né? Aí também vamos 3 passos um pouquinho aí para a parte prática, né? Das simulações. Então, já...